Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. A gente não sabe que horas vocês estão assistindo, né, o nosso podcast. Agradeço muito a Semana de Fígado e a Flávia pelo convite da gente discutir esse tema que todo mundo gosta pra caramba, né? Meu nome é Lívia, eu sou hepatologista formada pela Flávia no História de um Sucesso. E tô aqui com duas amigas, parceiras, pra gente conversar um pouquinho. E aí, Flávia? Então, a gente vai falar da vitamina E, né? Na vitamina Isso. E na doença hepática gordurosa. Que é uma das coisas que a gente tem de recurso para poder fazer no paciente com doença hepática gordurosa. Aí estamos nós aqui, os hepatologistas, e a endócrino, para a gente chegar a um acordo aqui, né? Em que momento a gente usa, exatamente. Se ainda usa, como é que usa, quem é o melhor paciente para a gente usar a vitamina E, quais são as vantagens. Não, né? Eu queria até agradecer o convite, viu, Lívia e Flávia, e dizer que é um prazer, porque é uma coisa que a gente estuda bastante, a gente na endócrino, e eu acho que, na verdade, isso tem que ser uma especialidade juntinha, né, o hepato com o endócrino junto, essa parte é muito, os dois têm que atuar junto mesmo. A gente tem que conversar, né? A gente passa no início, bem rapidinho, né, o paciente que a gente geralmente recebe, né, um paciente de sexo feminino, só para ilustrar mesmo, 58 anos, que vem para o encaminhamento de um gineco com avaliação de alterações nos exames, no perfil lipídico, enzimas hepáticas, em exames de rotina. E aí, uma paciente hipertensa, acompanhada por transtorno de ansiedade, em uso de um antipertensivo, com uma história familiar importante também em relação a um quadro metabólico, né? Que vem nos exames com o que a gente habitualmente vê, né? As enzimas aumentadas, ali 120 e 220, padrão com um aumento maior de TGP. Tem também o colesterol total aumentado, glicose de jejum de 131, uma glicada de 7,9, né, que acende pra gente um alerta também, e a ferritina de 410. Já com uma avaliação inicial em relação à pesquisa de autoimunidade e marcadores, né, serologias para as hepatites virais negativas, só com anti-HBs e reagente vacinal, e o ultrassom de abdômen superior mostrando a esteatose, a famigerada esteatose moderada acentuada, com um melasto de 13,4, que a gente vai ao longo aí da gravação falar um pouquinho sobre, né? E aí, Nath, é isso, né? Que a gente recebe com... Esse paciente para endócrino é muita frequência, né? Porque na obesidade, 80% dos pacientes vão ter esteatose hepática, vamos dizer assim, e a esteatose hepática puramente simples já tem um risco autocardiovascular alto, né? Elevado. Então, são pacientes que vêm muito para a gente no consultório, e aí a gente sempre fica naquela questão também do endócrino, quando que vai acompanhar, né, vai encaminhar para o hepatologista. Eu, no meu consultório, isso a diretriz sempre recomenda, a partir de F2, todos os pacientes vão para os hepatologistas. Mas o que eu acho interessante a gente trazer nessa aula é que vocês têm muito, assim, manejo com relação à vitamina E, né, no caso do NASH, e o que a gente, endócrino, poderia beneficiar junto, né, trabalhando em equipe, né, com uma equipe multidisciplinar, e o que eu acho que vocês também, hepatologistas, poderiam já ter domínio, porque eu acho que é uma coisa que vai mudar daqui para frente, como já tem mudado algumas coisas na endocrinologia. Parafraseando com a Sociedade Americana de Diabetes, os pacientes diabéticos, a quantidade de medicação é tão grande que agora a gente vai direcionando, individualizando de acordo com o que o paciente tem. Se o paciente é alto risco, se o paciente tem doença aterosclerótica, esse paciente já vai para o análogo de LP1. E a gente acha que para o ano que vem, a ADA deve acabar direcionando também a questão da esteatohepatite. E eu acho que isso é uma doença tanto do hepato quanto do endócrino, e o hepato também tem que ter um domínio com relação a isso. É uma doença multifatorial, né, Flávia? Então é multidisciplinar para acompanhar também, né? Esse paciente aí é bem rico, né? Um paciente bem florido de síndrome metabólica. Sim. E de doença. É um paciente que eu acho que ele vai precisar de muita ajuda. Porque eu acho que não é só uma vitamina E que vai conseguir manejar tudo, não. A gente não sabe aí como é que é o estilo de vida dele, mas a princípio a gente tem que perguntar isso, né? Como é que tá a dieta, como é que tá o exercício, porque para qualquer medida medicamentosa que a gente vá adotar, a gente tem que começar por
por essa parte de estilo de vida. Infelizmente, a gente sabe que o estilo de vida, a gente não consegue uma aderência, uma solução de todas as questões com o estilo de vida, mas a gente é teimoso e a gente vive insistindo. Exato. Tem que começar a melhorar a dieta, tem que fazer atividade, tem que sair do zero, né? Mas eu não faço nada, não quero que o senhor vire um atleta, mas vamos caminhar, né? Vamos subir e descer a escada, vamos levar o cachorro para passear, vamos fazer alguma coisa para sair da inércia total. Verdade. Que para quem não faz atividade nenhuma, qualquer movimento é válido. Já conta, né? E a gente entra nela, a grande rainha aí da nossa discussão, né, que é a vitamina E, e do racional do uso dela, justamente de entrar nesse contexto que a gente comentou de síndrome metabólica, né, paciente com perfil lipídico, e toda a preocupação justamente por isso que a Nath comentou, em relação a até 80% dos pacientes obesos diabéticos apresentarem, né, evoluírem para NASH dentro de um quadro bem complexo, né? Tem aquela patogênese super complicada, tem algumas teorias também tentando levantar isso e abordar, seja da resistência insulínica, estresse oxidativo, e outra que fala mais dessa questão multifatorial, né? De mecanismos até epigenéticos, perfil lipídico, microbiota, estilo de vida, que tantos estudos têm ultimamente tentado levantar. Mas ainda não tem uma terapia farmacológica universalmente aceita, né? E a vitamina E, dentro de vários estudos, vem se mostrando como uma medicação importante para agir nesses alvos que a gente comentou. E aí, Flávia, não tem como a gente não passar por ele, né? Que todo residente apresenta nas sessões clínicas, que é o PIVENS, né? Que é um estudo, assim, já antigo, né? A gente ficou muito tempo sem ter um estudo que pudesse não contrapor, mas assim, conversar com o PIVENS. É o estudo que ficou por mais tempo como vigente, assim, de informação, que avaliou a vitamina E, em não diabéticos, né? Então, assim, a gente não sabe se o resultado seria o mesmo se tivessem sido incluídos os diabéticos. Então, ele avaliou não diabéticos, e a vitamina E, assim, ela fez o que a gente podia esperar que ela fizesse, porque ela é um antioxidante, né? Então, a gente sabe que a doença gordurosa tem a resistência insulínica e o estresse oxidativo. A gente, realmente, pelo racional, não devia esperar que a vitamina E atuasse na resistência insulínica, né? E o pessoal da endócrino sabe melhor do que a gente que a resistência insulínica não vai ser uma vitamina que vai resolver, é uma coisa bem mais complexa que isso, bota mais complexa nisso. Então ela fez o papel dela, ela atuou como antioxidante, conseguiu melhorar a transaminase, melhorou a inflamação, melhorou um pouquinho de balanização, e não teve efeito na fibrose, porque já é um processo mais demorado, assim, em que pese que o segmento do estudo também não foi um segmento tão longo. Isso é uma das críticas, que, assim, crítica relativa, porque a gente sabe o quanto é difícil tocar um estudo de muito tempo. Sim. E um estudo com 2 biópsias, né? Então, exatamente, a gente vai perdendo os pacientes ao longo do caminho, porque manter tanto tempo de segmento e ainda no final conseguir convencer a pessoa de fazer uma nova biópsia. Então, ele mostrou que ele não conseguiu atuar na fibrose, mas conseguiu melhorar a transaminase, né? E na histologia melhorou os marcadores de inflamação. E até algumas análises, né, subsequentes também falando isso, né, da melhora histológica, melhora do laboratório, né, das transaminases, mesmo sem a questão da perda de peso, mas que a gente vai falar lá na frente que não dá, né, para ficar sem ela. Uma pulguinha atrás da orelha que a gente fica também, né, meninas, em relação ao uso da vitamina E no paciente que não tem biópsia, né, que é a maior parte dos pacientes que muitas vezes é acompanhado no ambulatório, consultório, justamente, às vezes, pela biópsia ser um entrave, né, a gente não consegue biopsiar todo mundo, e tem ali ou não o racional da gente colocar a vitamina E, entendendo que a síndrome metabólica tem todos esses efeitos e aumenta muito o risco, né, da gente progredir. Tem alguns estudos interessantes, né, Flávia, falando disso. Então, em relação à biópsia, que a gente não faz mesmo na prática, porque a gente não tem um bom motivo para convencer o paciente a fazer biópsia, porque
Dependendo do resultado da biópsia, o que a gente vai fazer é a mesma coisa. A gente não tem uma medicação ainda que a biópsia seja fundamental para indicar essa medicação. A indicação das medicações passam por outros fatores que a gente pode avaliar sem a biópsia. Na prática, o que eu faço é que eu uso vitamina E para quem tem a transaminase aumentada, que é para eu ter um referencial lá na frente, de se respondeu ou não. A gente sabe que o paciente pode ter inflamação e pode ter esteatohepatite com transaminase normal, mas se eu for fazer vitamina E no paciente com transaminase normal, como é que eu vou saber o parâmetro se ele está respondendo ou não? Pra frente, então, né? Geralmente eu uso a vitamina E no paciente não diabético, né? Porque a gente não sabe qual é o efeito no diabetes, pode ser até que tenha, mas a gente não tem isso tão claro. Eu uso no paciente não diabético com transaminase aumentada e por um tempo determinado, né? Assim, por 6 meses. E se aí a transaminase não diminui, não melhora, também não adianta ficar insistindo muito, né? na vitamina E. Entra nisso, né, Nath? A gente comentou também um pouquinho sobre o uso nos pacientes diabéticos, né? E como que ela realmente sozinha não foi eficaz no paciente diabético para mudar todas essas alterações que a gente viu. E pensando no perfil de segurança, né, em relação a alguns riscos, fala sobre risco para câncer de próstata, né, sobre risco também para AVC hemorrágico, comparando um pouquinho com a pioglitazona, que é a grande parceira da vitamina E também nesses estudos, né, mas que a gente vinha conversando sobre isso em relação a não ser muitas vezes um fator limitante como quando a gente lê, né. Assim, primeiro saíram esses estudos com o aumento de risco de CA de próstata, mas depois já teve meta-análise dizendo que esse risco não é tão aumentado assim. O AVE hemorrágico também aumenta um pouco o AVE hemorrágico, mas por outro lado, pelo efeito benéfico cardiovascular, você previne AVE isquêmico, então no balanço final seria positivo. Como a gente já conversou outras vezes, eu acho que se o paciente tem uma história familiar importante de CA de próstata, já teve CA de próstata, a gente evita, né? Até porque a gente tem outros recursos, mas eu acho que não é um bicho papão tão grande assim como tentam fazer. E eu acho que nesse paciente, aí a gente podia agora ver o que a gente vai fazer com esse paciente. Exatamente. Porque eu acho que esse paciente, por tudo que a gente falou até agora, ele não é um bom paciente para vitamina E, né? Apesar de ele ter transaminase bem aumentada, ele tem hemoglobina glicada alta. Ele tem um perfil metabólico muito ruim. Então, é o paciente que realmente, assim, para o análogo de GLP-1, né, que é a grande droga do momento, que eu acho que, assim, foi o boom para a endocrinologia, que é uma droga segura, é uma droga que tem benefício cardiovascular, então, assim, pacientes infartados podem utilizar com segurança, porque era o grande medo da questão da obesidade, né, anteriormente, o uso dessas medicações pelo risco cardiovascular. Então, assim, é uma droga super segura, tem benefício cardiovascular, áreas mal perfundidas volta a perfundir, é indicado em paciente que tem doença aterosclerótica, e a resposta para perda de peso é muito boa, entendeu? Sim. E aí os estudos demonstraram, assim, agora teve um Congresso Europeu de Obesidade que teve uma aula só sobre NASH no Congresso Europeu, e aí no Congresso Europeu viram semaglutida na dose de 2,4, que já foi aprovado para o Brasil, tá, gente? Só que ainda não tem ainda no mercado, porque está em momento de precificação. Não sei quanto isso vai custar no Brasil. Não vai ser barato. Isso é um problema. Essa é a grande limitação. Isso a vitamina E brilha, né? A vitamina E é acessível. Isso eu acho que é a grande limitação, porque não vai ser acessível para todos, vamos dizer assim. Mas é uma medicação que na dose 2,4 a resposta foi grande, uma perda de peso até de 17% do peso corporal, e a gente sabe que mais de 10% a gente melhora até fibrose. E no estudo com acima de 2,4, eles usaram o Fiber4, que é que vocês usam como parâmetro, e a melhora do score foi importante, né, que o Congresso Europeu mostrou agora. Sim. Então, eu acho que a grande droga, assim, será que ela tem um mecanismo direto também? Porque o análogo de LP1, ele não só atua na redução do apetite, lá a nível do sistema nervoso central, na área da serotonina. Não, ele tem receptores em vários lugares. Então, será que ele também teria um efeito direto também? Isso ainda não está muito bem definido. A gente acha que é muito mais multifatorial, mas sem dúvida ele melhora o perfil metabólico, ele leva uma boa resposta do perda de peso, e que é o que a gente quer
entrando tipo de paciente. nesse vácuo, né, em relação à perda de peso que a vitamina E deixa, e talvez agindo lá naqueles mecanismos, né, de uma forma muito mais global, né, para um paciente tão complexo. Eu acho que isso é importante a gente lembrar da limitação, assim, né, do limite, e não ficar fazendo muito remédio, coisas supérfluas, porque às vezes a gente recebe o paciente tomando vitamina E e que veio prescrito por alguém que fala assim, mas qual é o problema? É só uma vitamina. Mas se não é a droga que vai resolver realmente a questão, então Sim. não adianta ficar fazendo só porque é uma vitamina. Ela tem uma vitamina lipossolúvel, ela tem depósito, ela tem também os seus efeitos adversos, e tem que ser usada naquele nicho de paciente que tem perfil. Sim. Então, acho que esse paciente que você mostrou é legal, porque ele não vai ter... a gente não espera que a vitamina E aí vá fazer nenhuma solução em relação à doença hepática dela. Então, se ela precisar de uma medicação para o diabetes, eu acho que seria a pioglitazona, não sei se você concorda comigo, porque a pioglitazona vai poder atuar na esteatohepatite, e o análogo do GLP-1, porque vai atuar na doença dele como um todo. Então, não fazer também uma coisa supérflua só para usar, né, o medicamento. A nível de futuro, né, Nath, como a gente estava conversando, realmente, assim, são medicações que vêm apresentando um efeito bem interessante. E assim, esperar a mudança de estilo de vida é difícil. O paciente precisa do empurrãozinho. Essa medicação veio para mostrar isso. Eu acho que ajuda bastante. E quando a gente coloca para o paciente, apesar do custo alto, quando a gente vê isso no consultório, o paciente, na maioria das vezes, eles topam. Quem pode topar, né? O problema é que, assim, topar é uma coisa, poder topar é outra. Assim, na medicina pública, a gente não consegue. Simplesmente é inviável, é inatingível, né? Queria muito eles. Um cenário, né, que a gente pudesse realmente pensar nessas medicações um dia, de forma... né, vai popularizar. A gente também tem que pensar também no IMIDU de SGLT2, que também parece que tem estudos que mostram. Mas aí é outra conversa, aí a gente já tem que começar outro podcast. Muito bom. E eles têm um custinho melhor em relação ao GLP-1. Não, nem se compara. Vamos voltar, né? A gente combina outra hora. Isso pode ser outro tema. Outro assunto do dia. Meninas, então é isso. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Um tema super gostoso de falar. A gente podia ficar aqui mais meia hora. Verdade. Tem assunto à beça ainda para sair. Muito bom, muito bom. É isso, obrigada. Obrigada.